Ok, gravando. Estamos aqui, pessoal. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui começando mais uma mesa do nosso encontro de teatro independente, que é uma iniciativa do Teatro Comune de São Paulo, da Rede de Teatros e Produtores Independentes brasileira, e que está sendo feito por um prêmio da Lei Aldir Blanc, que é a Lei Emergencial de Cultura, que foi aprovada, né, recentemente e está aqui, enfim, salvaguardando um pouco as artes e a cultura no país, nessa situação, né, de pandemia, de pós-pandemia que nós estamos vivendo. Bom, bem-vindos João Garcia Miguel, Adriana Belic, Amanda Anastácio, Antônio Revés, nossos palestrantes, nossa mediadora Adriana. Eu vou só fazer aqui essa rápida abertura, passo a bola já para os nossos convidados. Lembrando o seguinte, né? Nós temos mais 3 mesas aí de encontros. Esse encontro tem sido uma oportunidade incrível, maravilhosa, da gente poder conversar um pouco com amigos, parceiros, companheiros, enfim, né, do teatro independente de várias partes do Brasil, da América do Sul, América Latina e também agora de Portugal, nessa mesa querida que nós estamos aqui juntos, né? E conversar um pouco, em especial, sobre essa situação que a gente vem vivendo nos últimos tempos, né, de pandemia, essa situação caótica, crítica, né, que vivemos. Ontem tivemos um depoimento emocionante da Socorro Papola de Manaus. Manaus virou quase uma terra arrasada, né, pessoas que estavam morrendo nas ruas, enfim, né, cadáveres nas ruas, né, covas coletivas. Foi uma situação, algo cinematográfico, parecia um filme de terror, como ela contou para a gente, e esse relato foi muito emocionante, e aí cada um pôde falar um pouco, né? O Lindolfo está aqui com a gente também, que esteve com a gente ontem. Enfim, tem sido um encontro muito bacana para a gente poder apreciar, né? Discutir um pouco a diversidade nossa, né? A nossa singularidade de modos de produção, de como cada um faz o que faz, né? As nossas diferenças, e é isso tudo que nos une, né? Essa diferença toda que nos une. Então, para nós tem sido muito importante. Estou muito feliz, né, de estar organizando esse encontro. Agradecer aqui a Luciane Ortiz, que está fazendo toda a parte técnica com a gente. Você falou de manhã que você estava fazendo alguma... Tem? Alguém vazou isso. Por favor, vou pedir para todos fecharem os áudios, tá? Quem não estiver falando, fechar o áudio exatamente para poder não vazar o som aí, tá? De quem não estiver falando, tá bom? Bom, eu vou passar então aqui a minha querida amiga e parceira Adriana Belic, que vai então fazer também uma rápida... lembrando, então nós temos 3 mesas. Segunda-feira é uma mesa sobre teatros independentes, né? Teatros e espaços, sobre apoio e manutenção dos teatros e espaços independentes, com o Chico Pelúcio, com a Sônia Daniel de Córdoba, que cuida do Centro Maria Castanha, em Córdoba, que é uma escola de teatro e um centro cultural lindíssimo lá. Eu falando do Teatro Comune em São Paulo, e a gente vai ter um bom debate na segunda-feira sobre os espaços e a manutenção nesse momento de pandemia. Na terça-feira, nós vamos discutir a Lei Aldir Blanc, ou seja, a mesa chama-se Fica Aldir Blanc e Vem Paulo Gustavo. São 2 leis, quer dizer, a manutenção da Lei Aldir Blanc, que está aí tramitando para continuar, né, no Congresso, e a criação da Lei Paulo Gustavo, que vai ajudar muito o audiovisual, mas também outros segmentos das artes cênicas e outros segmentos, né, de artes no Brasil. E na quarta-feira é uma mesa sobre fomentos. Na Lei Aldir Blanc vai estar o Célio Turino e várias pessoas importantes aí dos fóruns nacionais, né, de secretários da cultura. E no dia 22, a gente tem uma mesa sobre fomento e políticas para teatro, né, pelo Brasil todo, também com secretários de cultura do país inteiro, né? O André Sturm vai estar presente, mais alguns secretários de cultura do país, tá bom? Então, fica o convite para vocês também voltarem aí para outras mesas nossas. Adriana, com você. Bom, obrigada, Marim. Boa noite a todos, boa noite aos nossos convidados e ao público que está aqui nos ouvindo. Essa mesa se chama Reabertura dos Teatros e o Intercâmbio Brasil-Portugal. Nós temos aqui os convidados Antônio Revés, que é da Companhia Lentes de Cantar de Beja, Portugal, uma companhia criada em 1998. Estamos com Amanda Anastácio, da Companhia Alma de Arame, que é de Montemoro Novo, uma companhia criada em 2006. E, fechando essa mesa de convidados, nós temos o João Garcia
Miguel, que é da companhia João Garcia Miguel, criada em 2002, em Lisboa. São 3 encenadores, 3 empreendedores da cultura portuguesa. E abrindo aí a nossa fala para irmos direto ao ponto, pensando em termos, ao final, um momento de fala para quem nos ouve e a oportunidade das pessoas fazerem perguntas num encontro que é tão primordial, esse do intercâmbio entre realizadores Brasil-Portugal, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta direta a cada um de vocês, respondam no tempo que quiserem, começando pelo Amândio, por uma questão alfabética, de ordem alfabética somente, né? Como é que foi o impacto desse momento que nós vivemos de pandemia, né? Na primeira onda, naquele momento de 2020, de março de 2020, e como é que está sendo agora, quando já passamos em Portugal, na Europa, estamos aí a caminho, talvez, da 5ª onda da pandemia, né? Uma crise que veio e que tem momentos de horizonte e outros em que, como esse que se avizinha agora, que é o do inverno, de um novo fechamento. Então, a pergunta é essa, para vocês todos. Eu repito quando for o Antônio e quando for o João, caso queiram. Com a palavra a você, por favor, Amândio. Então, boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite, por poder participar neste encontro. Sobre a pergunta, olhando para a pergunta, até parece que já foi há muito tempo, parece que já foi há quase 2 anos, não é? Já muita coisa se passou. Sobre o primeiro impacto, realmente foi assim, quase como a gente diz em Portugal, um murro no estômago, porque a gente ficámos, não foi surpresa, porque já vínhamos a ouvir falar da pandemia lá na China, só que lá na China são milhares de quilómetros. E depois a chegada à Europa é que nunca se pensou, estou a falar por mim, é claro, que fosse tão rápido, não é? E ao fim e ao cabo começámos a pandemia, ouvimos falar nas notícias, novembro, dezembro, e em março estávamos em confinamento na Europa. E claro, para quem tem programação, que é o nosso caso, espetáculos agendados, foi duro, foram tempos muito duros, e de muita incerteza, até maio, junho, a gente não sabia o que é que havia de fazer. Foi quase tudo cancelado ou adiado. Nós, no meu caso, não cancelámos nada, optámos por tentar adiar as coisas, para que não se fechassem as portas para os artistas, porque era muito importante. Nós somos uma companhia sustentada pelo Ministério, e era muito importante tentar manter os artistas, pelo menos os nacionais, salvaguardados, e dando alguma esperança que a desgraça não vinha assim de repente, não é? Mas foi grave, foi mau. Tivemos que reorganizar, muita resiliência, inventar, reinventar, para que conseguíssemos fazer as coisas. Também tivemos apoio do nosso município para que não desistíssemos, né? Não fosse pela facilidade de cancelar, e de outros parceiros que nós temos, as próprias câmaras, ou festivais onde tínhamos espetáculos programados, também optaram pelo mesmo. Isto tudo para dizer que houve
sensibilidade de todos os artistas e programadores em Portugal para que as coisas não fossem assim tão brutas. Não sei se me estou a fazer entender, mas que nós não sentíssemos tanto o impacto. Houve várias medidas, até de municípios, isto depois mais à frente, né? Porque os primeiros meses foi ver o que é que era aquilo, porque primeiro, se a gente pensar, andar aqui um bocado com o chip para trás, o primeiro mês foi o que é isto, o que é que vamos fazer, quase que não se fez nada, foi simplesmente parar. O segundo mês começou-se a reagir e o terceiro mês começaram realmente a haver janelas abertas e portas abertas para daqui a 2 ou 3 meses, se calhar a coisa começar a andar. E realmente, eu acho que em março, quer dizer, na primeira vaga, em março e em abril, eu, por exemplo, dou um exemplo, eu tenho um festival que começa em maio e junho, e o primeiro confinamento acho que foi em março, e eu em abril comecei a pensar com outras pessoas e juntamente com o município de Montemor, o que é que a gente ia fazer, e comecei a pensar a diálogo, não cancelá-lo e adiá-lo. E assim fizeram outras estruturas e outros municípios, né? Porque os municípios que programam também não cancelaram, tentaram sempre adiar, mesmo até pagando os cachês. Houve assim muita entreajuda, uma tentativa de entreajuda, né? E isso foi positivo, por um lado, porque e houve muitos movimentos nas redes sociais em Portugal de ajuda aos artistas, houve muita pobreza, houve ali uma altura de muita miséria, sim, em termos dos técnicos, dos atores independentes, tudo o que é independente sofreram um bocado. Eu posso dar o caso, nós adiantámos cachês que tínhamos de espetáculos programados, nós ajudámos pessoas, perguntámos, se vocês precisarem digam que nós, e dissemos isso ao Ministério da Cultura na altura, foi uma das nossas iniciativas, como nós, quase todos em Portugal, lá está, e depois as coisas reabriram em setembro, agosto, setembro, reabriram 3 meses, em janeiro já estávamos em confinamento, e aí esse já ninguém estava à espera, e voltámos a confinamento brutal, e Portugal entrou nos números piores do mundo em termos de pandemia, e aí tornou-se outra vez muito duro, só voltando a abrir outra vez em abril e com muitos cuidados. Mas, e agora estamos a viver, não sabemos bem o quê, é assim, meio confinamento. O que me apraz dizer é que lá está, a criatividade dos artistas veio ao de cima outra vez um pouco, também com a ajuda, houve ajudas como houve uma grande luta dos próprios artistas e das companhias, o governo teve que abrir, e depois houve um fundo que se chamou Garantir Cultura este ano e que tentou abranger o máximo de pessoas, não foi a coisa perfeita, mas foi importante, muito importante, daquilo que eu sei, da realidade que eu conheço, muita gente, muitas companhias que estavam no início, artistas independentes, agarraram-se a esse fundo e conseguiram trabalhar e ter fundo de maneio. A grande crise que eu sinto ainda e que é irrecuperável é a nível do pessoal técnico. Muito do pessoal técnico, daquilo que eu falo, com muita gente, desistiu da profissão, foi fazer outras coisas, e isso aí é grave, porque neste momento temos uma grande falta de técnicos em Portugal, profissionais de técnica, de luz, de som, montagem, e isso a pandemia deixou, e deve ter deixado outras coisas que agora que me estão a faltar, mas pronto, isto é o que eu assim me lembro, fazendo um rewind assim muito grande, porque já são 2 anos de pandemia, não é? E agora é prever o futuro. Neste momento estamos a pensar que
os artistas são umas pessoas que têm sempre muita esperança e por isso acreditam que as coisas vão sempre andar para a frente. Agora estamos a viver outra vez esta coisa outra vez, testes, para viajar é testes, é as vacinas que valem ou não valem, o que é que vai ser em janeiro, agora já está tudo a subir, os números a subir, por isso vamos ver. É um mundo assim novo que estamos a viver, que é dia a dia, penso eu. E aí, para você, Antônio, em Beja, numa outra circunstância, conte-nos aí um pouquinho como foi, desde o momento da declaração da pandemia pela Organização Mundial de Saúde. O seu microfone está fechado, Antônio. Há que abrir. Para nós foi particularmente cruel porque, e tu sabes, porque estavas lá em Beja nessa altura, o festival que fazemos, o FITA, o Festival Internacional de Teatro do Alentejo, ia ter início precisamente no dia 14 não, no dia 12 e foi cancelado nesse mesmo dia. Porque não, como o Amândio disse, e com razão, nós assistíamos de alguma forma a esta pandemia, mas à distância. Pronto, era algo que não pensávamos que chegava tão depressa a Portugal. E depois foi ali questão de 4, 5, 6 dias e tudo se precipitou. Para nós, como tu, que ficaste lá um mês em Portugal e com outra pessoa que ficou 3 meses. Por sorte ainda conseguimos, porque na altura já tínhamos cerca de 30 e tal artistas no festival e foi muito complicado. Foi uma situação muito, muito tensa, muito quase dramática, porque os aeroportos, entretanto, estavam a fechar, chegávamos a Lisboa e os voos eram cancelados, tivemos que comprar não sei quantas passagens e começar a viajar diretamente de Madrid para os países da América Latina, não é? Que era o festival é ibero-americano. Foi uma situação muito... muito dramática de viver, e penso que isso também de alguma forma nos ajudou e nos impulsionou logo a agir também muito rapidamente. Tentámos logo em abril, lançámos uma bolsa de aquisição de espetáculos e comprámos cerca de entre 20 a 30 espetáculos a companhias independentes, a criadores independentes, para que de alguma forma para tentarmos minimizar os efeitos conseguimos fazer isso em parceria com a Direção Regional da Cultura do Alentejo e lançámos 2 programas, que foi esse de aquisição de espetáculos, alguns deles ainda não foram realizados, mas isso também é o menos importante. O importante naquela altura era de facto minimizar os danos económicos que as pessoas estavam a viver. E depois lançámos um outro programa mais dirigido para os músicos, que foi um projeto que era A Minha Casa é uma Pauta, em que pagávamos a cada músico uma música e comprámos no total 12 músicas que depois lançámos em formato de CD. Depois o que tentámos foi logo ir reagindo à medida que nos permitiam, ou seja, depois do primeiro fecho em que estivemos todos fechados, logo que foi possível fazer coisas, conseguimos, apesar de tudo, ainda em 2020, estrear 5 espetáculos. E agora esta atualidade é de facto uma coisa surpreendente, porque não sabemos, efetivamente. Eu acho que o grande problema é a incerteza que se vive. Hoje já há uma série de países que falam de fechar novamente durante um mês e tal, e de facto não sabemos o que faz com que seja muito difícil como é que nós conseguimos programar e
e definir coisas sempre com esta dúvida permanente de será que se pode fazer, será que podemos realizar as coisas? E isso é um sentimento que muito difícil de vivenciar, e também creio que uma das coisas graves de toda esta situação, o Amândio referiu e eu partilho dessa opinião, é principalmente com os técnicos. E nós já o sofremos este ano, na realização do FITA, precisámos de técnicos e foi muito difícil, ou seja, tivemos técnicos que vieram de 300 e tal quilómetros de distância para Beja, porque não conseguíamos encontrar técnicos numa distância inferior, porque houve muita gente que abandonou a profissão e que muito dificilmente voltará à profissão. Outra consequência também que me parece, não sei, não tenho dados nenhuns objetivos que me levem a concluir isso, mas penso que uma das sequelas que vai permanecer é, de facto, alguma irresponsabilidade, ou seja, eu acho que com muito maior facilidade daqui para a frente se vão cancelar coisas, de ambos os lados, quer dos artistas, quer dos próprios programadores, porque, de facto, vivemos estes 2 anos nesta permanente cancela-se, adia-se, não, agora afinal já não é no dia 10, já é no dia 15, volta-se a cancelar, porque agora há mais não sei quantos casos neste ou naquele concelho, reagendamos novamente para daqui a uns dias, voltamos a cancelar, e isso eu acho que vai deixar marcas profundas e que daqui para a frente algo que era quase impensável, que era cancelar um espetáculo, sejam os artistas a cancelá-lo ou os programadores, penso que daqui para a frente com muito maior facilidade isso irá acontecer. Também, obrigada, Antônio, pela sua fala. João Garcia, Miguel, prazer tê-lo aqui conosco. Gostaríamos de ouvir também as suas impressões aí sobre esses 2 primeiros anos desse processo de reabertura dos teatros e das atuações. Bom, boa noite a todos, boa noite Augusto, boa noite Brasil, boa noite aí Montemor, Alemanha, Beja, boa noite a todos mais uma vez e obrigado por esta oportunidade de falarmos sobre aquilo que nos une também, é verdade, se calhar dando outras perspectivas para além daquilo que o Amândio e o António já passaram, na verdade, desde março de 2020 até agora, a situação tem sido uma constante, por um lado frustração, por um lado aventura, um constante sobressalto. Na verdade é quase como se de repente aquilo que nós dávamos como adquirido e tínhamos pensado como algo que poderia estar, enfim, dentro de um padrão daquilo que eram as dificuldades do nosso trabalho e enfim, o próprio Shakespeare diz que não convém nunca pensar que estamos mal porque podemos ficar sempre ainda pior, não é? Quer dizer, e a verdade é que a pandemia veio provar isso. Se a nossa profissão é difícil, esta situação só veio torná-la ainda mais delicada e mais complicada e no fundo pedir a cada um de nós que tenha coragem para continuar. Acho que isso é evidente que estes últimos 2 anos foi verdadeiramente o que nos aconteceu. No primeiro momento, para além da perplexidade de uma situação que, enfim, que nenhum de nós sabia bem o que era sequer o vírus e por isso o medo passou por todos nós, uma ida a um supermercado podia ser uma coisa arriscada, enfim, acho que houve um grande exagero também de todos nós, enfim, houve um isolamento também que nos foi também psicológico, mas foi também um medo social muito grande que aqui pelo menos passou, e foi evidentemente ter que enfrentar as situações como o António dizia, de repente não podermos mover-nos, não podemos sair, ter que ficar confinado a um espaço, enfim, da nossa residência ou do sítio onde vivíamos, mais ou menos próximo. O que aconteceu foi que, de alguma maneira,
nós procurámos, acho eu, trabalhar do ponto de vista da associação, esta ideia de que, como agora está aqui a acontecer, a ideia do online, e acabámos por fazer vários movimentos que nos agregou enquanto artistas com salas alternativas, com festivais. Fundámos uma associação, fundámos aliás 2 associações, uma com programadores de espaços municipais e outra com artistas e salas alternativas que se associaram também. Esta até, enfim, que tanto o António como o Amândio e eu fazemos parte e somos fundadores, digamos assim, que é a Descampado, que no fundo também nos tem auxiliado a criar um pouco alternativas, ou seja, no fundo a pandemia também veio providenciar possibilidades de nós trabalharmos de forma diferente. Isto não altera nem ameniza a dificuldade, mas foi uma possibilidade que o facto de trabalharmos em conjunto e nos aproximarmos uns dos outros está a promover possibilidades agora de circularmos entre salas e fazermos coisas mais apropriadas, mais ágeis, mais leves, que permitam, que sejam pelo menos mais fáceis de fazer sobreviver aqui entre os nossos espaços em Portugal. Criámos uma pequena rede, que neste momento já são 18 sócios, estamos a tentar crescer cada mês e cada trimestre um pouquinho mais, esperamos para o ano atingir 25 ou 30 associados, mas que é no fundo também uma forma de unirmos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, uma rede que permita perante os poderes públicos e o Ministério, e, enfim, em conjunto encontrar soluções, e estamos permanentemente a discutir e a encontrar soluções para isso. Outra solução que encontramos foi um pouco aquilo que o António também dizia, todos tentámos virar-nos um pouco para as dimensões digitais, que é frustrante porque o teatro é quase que a antítese do digital e por isso foi muito frustrante, mas de alguma maneira foi a forma de podermos também ter alguns artistas, principalmente nos primeiros meses, porque a primeira fase de isolamento foi mesmo muito severa aqui, muito constrangedora, ou seja, as pessoas não saíam, havia um grande receio de sair, havia até uma certa repressão, uma certa vigilância, havia milícias, no fundo, quase que a vigiar as pessoas que saíram, havia um certo conjunto de fenómenos muito conservadores em Portugal, que eram quase que um regresso ao passado, e foram bastante surpreendentes aquilo que nos aconteceu aqui, o que levou a que, de alguma forma, nós, enfim, fizéssemos quase que diários ou vídeos ou filmes a partir daquilo que eram as nossas vivências cotidianas fechadas em casa ou em ambientes muito restritos, digamos assim, com os meios que na altura eram possíveis. Depois as situações foram avançando e é curioso porque provavelmente isto é uma condição muito humana, nós quase, ou pelo menos eu, posso falar em termos pessoais, cada vez que acabavam os períodos de confinamento quase que se respirava e pensava-se que aquilo, enfim, já tinha passado e que a partir dali nunca poderia voltar a ser pior. Mas a verdade é que cada vez que vinha um confinamento parece que as resistências e a relação com aquilo que é o trabalho que nós temos de fazer vai ficando cada vez mais difícil e mais cansado, e as nossas estruturas vão, de certa forma, sofrendo muito com isso, porque os técnicos vão desaparecendo, mesmo a parte da produção quase toda que para, as pessoas desabituam-se a trabalhar em conjunto, as pessoas perdem as rotinas, as formas de contactar tornam-se bastante mais irresponsáveis, as pessoas não respondem ou limitam-se a responder, mas sem um grande grau de compromisso, como o António dizia, e isso é uma coisa que foi acontecendo e foi gradualmente acontecendo. Este ano, inclusivamente, houve uma espécie de esperança com a abertura das vacinas e da possibilidade de viajarmos e de nos deslocarmos, mas a verdade é que foram acontecendo sucessivos percalços e a situação mantém-se e é provavelmente até cada vez mais difícil e doloroso o que está a acontecer. Por exemplo, no meu caso, eu já adiei 3 viagens de trabalho este ano, duas na Europa e uma agora recentemente em Moçambique. Aliás, a de Moçambique até foi foi muitíssimo cruel, porque na verdade eu fui até à porta do avião e conforme nesse dia fui-me aproximando, enfim, do momento da viagem, fui percebendo que esta variante última, que é a Omicron, estava a ter uma reação por parte dos países europeus para com os países africanos
que é de uma enorme crueldade, que é esta ideia de que, no fundo, é pedido uma solidariedade para que, do ponto de vista da medicina, do ponto de vista da investigação, se descubra e se detecte quando é que há variantes e quando é que há, no fundo, um pedido para que os cientistas e as pessoas, as entidades e as instituições colaborem uns com os outros, e quando um país descobre que há uma variante, os outros dizem, tens uma variante aí, então pumba, a gente fecha-te o país todos e ninguém pode viajar para aí. O que é, do ponto de vista da Europa e da relação com os países africanos, uma grande crueldade, e fez com que todo um sistema que eu tivesse a montar, com o apoio de instituições, enfim, com o workshop, com algum trabalho que nós íamos fazer em África, de repente ficasse condenado o trabalho de meses de montagens e de dinheiro, enfim, e de esforço e de expectativas de artistas africanos que também iam trabalhar connosco, porque no fundo era uma produção que já devia ter sido feita em 2020, que foi tentada fazer agora em 2021 e foi novamente adiada. Eu acabei por não ir, com receio de, exatamente como estava a ser relatado com o António, que aconteceu provavelmente contigo, Adriana, que é ficar retida em África por tempo indefinido, sem saber quando é que podia voltar. E isso começa a ser, digamos, extraordinariamente pesado, extraordinariamente difícil, porque nós, enfim, em termos portugueses, temos tido alguma benesse, alguma sorte, porque o Ministério da Cultura e o Governo teve algum apoio que nos permitiu continuar, e teve alguma benevolência sobre todo aquilo que aconteceu. Nós podemos e não cumprir algumas dos compromissos que tínhamos assumidos com o Estado, mas começa a ser extraordinariamente difícil, não só para técnicos, como alguns atores e atores mais novos, atores emergentes, manterem esta expectativa de que um dia vão ter hipótese de trabalhar, porque conforme o tempo vai passando, já passaram-se 2 anos e eventualmente agora a situação poderá-se prolongar até mais pelo próximo ano, porque todos pensámos, ou pelo menos provavelmente eu, se calhar de uma forma ingênua, pensei que a situação iria aliviar-se, e com as vacinas ainda mais se pensou, e mais se passou essa imagem para a dimensão pública, mas na verdade estamos cada vez mais a pensar e a sentir que o prazo de validade, ou digamos o término desta situação, pode vir muito mais longe do que aquilo que alguma vez conseguimos imaginar, e isso obviamente tem um grande impacto naquilo que é a nossa capacidade de organização a médio e a longo prazo, principalmente o que sejam organizar espetáculos, festivais, enfim, vendas de espetáculos para daqui a 3, 4, 5, 6 meses, começa a ser sempre, ou a pairar sempre uma nuvem de indecisão, uma nuvem de incerteza que acaba por afetar aquilo que era a nossa estrutura. As nossas estruturas baseavam-se muito, enfim, no apoio do Estado, no apoio dos municípios, no apoio das prefeituras, como se dizem no Brasil, e obviamente na venda de espetáculos e na circulação de espetáculos. E tudo o que tem a ver com circulação de espetáculos está muitíssimo afetado aqui. Outro lado que também está, digamos, numa grande crise é a confiança dos espectadores, porque obviamente neste momento cada vez mais as pessoas se foram habituando a ficar em casa, cada vez mais as pessoas se foram habituando a criar circuitos alternativos de entretenimento e de saída e de relação com a vida, e na verdade ir a uma sala de espetáculos hoje em dia é uma decisão complexa, enfim, profunda, e que de alguma maneira exige alguma coragem, exige alguma organização. É preciso ter vacinas, é preciso ter um certificado digital, é preciso, se não se tiver certificado digital, e há muita gente que não aceitou ser vacinado, é preciso ter testes nas últimas 48 horas ou 72 horas, enfim, é preciso um conjunto enorme de logística que faz com que as pessoas vão desistindo e vão resistindo a irem ver os espetáculos. Provavelmente teremos que continuar a encontrar soluções. No nosso caso, nós temos feito, por exemplo, fizemos com o apoio também de um programa financeiro que o Estado português deu, nós fizemos uma plataforma online onde estamos a tentar fazer
várias séries uma série de formação também, e vamos fazer uma série de ligada à própria história do teatro português no próximo ano. Temos feito séries um pouco mais humorísticas, agora uma série mais de ficção. Estamos, no fundo, a tentar substituir, mas são alternativas que não no fundo, preenchem esta necessidade de estar face a face, de corpo a corpo, de encontro com o outro, numa sala de teatro, que é no fundo por isso também que nós trabalhamos este tempo todo e fomos construindo aquilo que é a nossa maior vontade de fazer arte e de estar, enfim, na presença, nesta ideia de uma comunidade teatral, que é sempre aquilo que se constitui cada vez que há um espetáculo. Há uma espécie de abraço coletivo que está muitíssimo condenado neste momento e que obviamente tem repercussões sociais também muito elevadas, porque há quase que há uma dificuldade, ou seja, há uma crescente desconfiança sobre esta ideia de estar em conjunto, o que leva a que haja cada vez mais um conjunto de narrativas que são, enfim, que são dimensões artificiais de estar em sociedade, que eu acho que tudo isto vem nos afetar, e vem-nos afetar a nós, principalmente, que temos as artes performativas, a dança, o teatro, o circo, como os cruzamentos, enfim, disciplinares, como modo de trabalho, não é? Acho que neste momento há uma grande incerteza. Esta última vaga, essa quinta vaga, já nem sei quanto, puseste quinta, mas já nem sei se é quinta, se é quarta, se é sexta, já nem sei quantas vagas é que já houve aqui na Europa e em Portugal em particular, é particularmente surpreendente, porque o nível de vacinação em Portugal atingiu quase os 90%, mas mesmo assim parece que há uma força quase que inexorável para nos parar e para nos fechar e nos voltar a confinar. É bastante incompreensível, porque parece que nada funciona, nem a vacina, nem os cuidados das pessoas, enfim, há qualquer coisa que já começa a ser difícil de compreender como é que se pode aceitar, enfim, este estado social tão instável e tão permanentemente a exigir que a gente se recolha e se afaste, e parece que esta relação do estar na rua, falar livremente, enfim, dizer as coisas que têm a ver, que são possíveis numa sala de teatro, estão cada vez mais a ser condenadas e são a ser, no fundo, porque a internet também é um sítio de fácil vigilância, no fundo, é um fácil controle, é uma coisa de muito maior censura do que é a relação com quando nós estamos na rua, quando estamos numa sala, quando podemos falar livremente, quando no fundo quando o palco é nosso, digamos assim. Eu acho que esta é uma consequência também, há uma grande retração daquilo que se pode dizer e fazer por consequência da pandemia. Temos resistido, temos encontrado soluções, mas na verdade há uma força anímica que eu acho que está em baixa, não está a desaparecer e eventualmente é como as ondas, voltará a subir, voltará a encontrar soluções, mas neste momento foi um grande choque e estamos, enfim, perante um ano de 2022 que está prestes a começar e que é uma grande incógnita. Quando parecia outra vez que tudo estava resolvido, voltamos a ter uma grande incógnita pendente sobre as nossas cabeças e sobre as nossas vidas, sobre o destino, enfim, daquilo que é o teatro em Portugal, na Europa, e, no fundo, também era importante este intercâmbio até com o Brasil e com os países de expressão portuguesa, que era uma das coisas que, por exemplo, a companhia tem tentado fazer, e o Augusto sabe, nós temos ido várias vezes ao Brasil. Neste momento eu tenho até receios de criar relações, estava a dizer isso um pouquinho por brincadeira, mas também a sério, de criar relações tanto com Moçambique, com Angola, como com o Brasil, porque não sabemos se o trabalho todo que vamos fazer conseguimos realizar. Aliás, eu com a Isabel Craveiro, que não está cá, que também foi convidada, mas que hoje tem espetáculo, nós temos uma organização que é o São Palco, onde vai um conjunto de artistas brasileiros, vêm a Portugal durante 2022,
que espero efetivamente que se realize e que seja possível, mas sabemos que é, enfim, mais uma vez uma incerteza. Nós temos continuado a lutar, mas o grau de incerteza que temos sobre todas estas nossas estruturas e organizações é definitivamente muito grande. Penso que no Brasil é semelhante ou talvez ainda mais dramático do que connosco, porque os apoios estatais, tanto quanto eu ouvi, estão mais duros, estão mais difíceis do que aqui. Aqui, por alguma sorte nossa, tem havido, vamos ver quanto tempo é que isso dura, e Portugal agora vai até passar por um momento de eleições, vamos ver o que é que vai acontecer, porque isso também pode ser ainda assim um volte-face que esperemos que não aconteça naquilo que é a nossa organização social até agora. Mas pronto, é isso. Temos resistido, temos menos forças do que tínhamos há dois anos atrás, temos outra forma de fazer, mas há uma grande incerteza sobre o que vai acontecer. E esperemos que isto não dure muito tempo, mas não sei, este bicho é um bicho um bocadinho esquisito, vamos ver o que é que nos vai reservar ainda mais. Fazendo um apanhado da fala de vocês três, nesses 2 anos, não obstante aí as dificuldades que vocês apontam, vocês acharam soluções criativas e demonstram uma grande força. Da parte do Antônio, esse relato da criação das bolsas criadores, de criação, da compra de espetáculos, mesmo que fosse para entrega futura. O Amandio relatou que também houve uma grande preocupação em salvaguardar os artistas, não cancelando espetáculos e compromissos. Você relata, o João Garcia Miguel, a criação de 2 associações visando aí novas formas de trabalho. A minha pergunta agora esse ambiente de crise não acabou proporcionando, na visão de vocês, uma nova forma dos artistas criarem e se relacionarem, que ainda não foi percebido pelo público? Por favor, Antônio, responda a questão. Eu acho que sim, acho que há algo que eu sinto, é que existe uma maior solidariedade entre os criadores e eventualmente entre os programadores, e isso eu acho que é algo que não aconteceu só em Portugal, mesmo em alguns festivais em Espanha em que estive presente, isso também é notório, em que há uma grande solidariedade, e creio que se estabeleceram relações mais fortes entre os criadores com esta crise pandémica. Não sei quanto tempo é que isso eventualmente irá durar. Este exemplo nosso, que é real, em que estamos os 3 envolvidos na Associação de Descampados, é também uma forma de solidariedade entre pares, e espero que de facto esse seja uma das consequências positivas que esta pandemia deixe, é de facto uma maior união e um maior espírito de solidariedade entre os criadores. O que você pensa sobre isso, Amandio? O que eu penso... Sim, já liguei. O que eu penso sobre isso, o que eu penso é que, vamos esperar para ver, na realidade, por exemplo, a Descampado é um reflexo disso, mas também a Descampado não é só isso, porque tem a ver com problemas antigos, não é? De organização, de partilha. Ao fim e ao cabo, a pandemia veio mostrar realmente essas fragilidades que há na comunidade artística, não é? Que às vezes há uma falta de, às vezes não, quase sempre há uma falta de união. No meu caso, pode ser aqui um bocado duro ou não, mas digo aquilo que penso, que é realmente quando há momentos difíceis, a gente tem uma tendência para se unir, mas quando às vezes estamos todos barriga cheia, como se costuma dizer em Portugal, aí a união já não é tão evidente.
acho que a pandemia pode reforçar isso, mas ainda estou para ver da minha parte e da parte de muitos artistas com que eu trabalho e que me identifico e companhias, sim, há essa vontade de partilha, de solidariedade, porque isso também tem a ver realmente com a minha própria maneira de ser, da minha educação, do meu ser assim. Por isso, acho que isso pode ser o futuro. Agora, se realmente vai ficar, não sei. Isso vamos ver o que é que a pandemia vai deixar. Eu gostava de acreditar nisso, sim, que deixasse essa parte da resiliência, da criatividade, de olharmos mais para o lado, de nos podermos ajudar uns aos outros, de ver, fazermos das fraquezas forças. Eu gostava muito de acreditar nisso. Vamos ver. Em parte da Descampado, se falar de Descampado, acredito plenamente que isso é possível, por isso é que estou na Descampado. Agora, quando falamos num panorama português, nacional, onde são centenas ou milhares de estruturas, vamos ver, mas isso é o que eu quero acreditar que é possível. Acho que é possível. E acho que também alguma coisa nasceu de novo, porque nós por exemplo, na Almadarame temos um espaço de residências, onde aceitamos residências de artistas emergentes ou não, e este ano batemos o recorde, ajudámos toda a gente, pessoas até que tinham apoio, mas que não tinham espaço para ensaiar, vindos de Lisboa, do Porto, todo o lado, e nós demos-lhe o espaço para eles terem, desde casa, dormida, alojamento e espaço para criarem, com todas as condições. Por isso, essa também faz parte do nosso ADN, essa partilha, essa ajuda entre ajuda, não é só pela pandemia, isso faz parte do nosso ADN, sempre. João Garcia, Miguel, o que pensa sobre isso, sobre essa questão? Pois, eu não tenho uma visão muito tão digamos, altruísta, não sei bem como poder pôr assim, porque até do ponto de vista político, quer dizer, o que se sente é que a mesma crise que foi criada agora em Portugal, que é uma crise que nos afeta bastante a nós enquanto artistas e enquanto estruturas ligadas à cultura, na verdade é de um grande oportunismo e de um grande egoísmo dos nossos políticos, porque se está a explorar uma situação onde se pensa que de alguma forma se podem tirar vantagens. Na verdade a Europa organizou-se, a Europa criou aquilo que em Portugal se chama uma espécie de bazuca financeira, uma espécie de arma financeira para combater a crise, mas o que se sente é que há um grande grupo de gente oportunista que está no fundo a querer utilizar este momento para fins pessoais e para fins, digamos, de tirar vantagens de pequenos grupos, sejam eles institucionais ou pequenos grupos, enfim, que se vão organizando, políticos e outros, e tirar vantagens daquilo que é uma situação de grande dificuldade para a maior parte de nós. E isso é uma coisa que está a tomar uma forma muito clara em Portugal e está a crescer, provavelmente estará a crescer também em alguns outros países europeus. É uma situação muito confusa, digamos, neste momento. Claro que do ponto de vista dos artistas, se olharmos para aquela dimensão que o Amânio estava a falar, ou até o António, entre nós provavelmente há um sentimento de possibilidades e de aberturas e de alguma solidariedade que tem existido e tem engraçado e tem se tornado efetiva e é real. Mas na verdade nós não estamos sozinhos nesta situação. E tanto os nossos políticos das nossas autarquias, das nossas prefeituras ou municípios estão, enfim, a revelar uma crescente preocupação, uma crescente retração do ponto de vista do financiamento. O Estado tem tentado, de alguma forma, o Estado Central tem tentado financiar e mostrar alguma
resiliência, algum apoio às estruturas culturais, que não é suficiente, porque na verdade há muita gente que já saiu, que já caiu fora, que já foi para outro tipo de situações. Neste momento, inclusive, com a pandemia, é uma situação global, ou seja, nós nem sequer podemos, enfim, como em outros momentos onde houve crises financeiras, havia uma noção de mobilidade, ou seja, era possível mudar de país, era possível emigrar ou mudar de região. Neste momento isso é muitíssimo condicionado, porque na verdade as estruturas estão em crise em todo o lado do país. Há sítios onde se sabe que as poucas estruturas que já existiam em algumas das regiões do país, elas próprias fecharam ou terminaram, principalmente as estruturas no interior do país estão a colapsar de alguma forma, e há regiões onde já não há sequer estruturas alternativas, há várias regiões do país, especialmente nas zonas interiores, onde as poucas que haviam fecharam definitivamente, e por isso estamos no fundo, acho eu, a sentir que o processo de resistência e de sobrevivência está muito condicionado também, enfim, ao tempo que isto tudo for durar, porque quanto mais tempo isto durar, mais dificuldade a maior parte das nossas estruturas vão ter, não é? Se este primeiro ano e meio, 2 anos foi possível, com muita dificuldade e com algumas até iniciativas muito meritórias e muito interessantes da parte de alguns de nós e da parte até de alguns políticos, conforme o tempo vai passando, eu acho que é uma certa ganância, uma certa tendência para tentar usurpar o poder, um certo crescimento também de um grande conservadorismo, de uma certa necessidade de, enfim, de virar à direita, digamos assim, que está também a subir em Portugal, está a levantar um conjunto grande de fantasmas e um grande conjunto de dificuldades que nos levantam muitas nuvens negras e muitas incertezas para o futuro. E essa é uma questão que está a afetar políticos, está a afetar decisores, está a afetar agentes culturais, está a afetar os programadores, e na verdade isso é muito sensível e ainda, enfim, está-se a tentar escapar a essa onda mais devastadora, mas eu penso que se isto durar muito tempo, nós podemos ter uma grave crise em Portugal na área da cultura, porque na verdade quem está na cultura são decisões de vida, são decisões de longo prazo, ou seja, quem veio fazer teatro ou dança ou circo vem com a ilusão de que isto é possível com maior ou menor dificuldade ir sobrevivendo, encontrando soluções para a sua ilusão, para o seu sonho de vida. E o que acontece é que este período, sendo tão longo, sendo tão complexamente difícil de encontrar soluções alternativas, está a fazer com que essa capacidade de resistência que quase todos nós temos se vá exaurindo, se vá diminuindo, se vá enfraquecendo a pouco e pouco. E por isso é verdade que há mecanismos e há soluções que se foram sendo muito incríveis e que vêm, na verdade, já de trás e que permitiram que nós nos fortalecêssemos e estivéssemos mais próximos uns com os outros, mas eu penso que se a situação se prolongar por muito tempo, poderemos estar perante uma crise que nenhum de nós tem conhecimento, digamos, do ponto de vista do tempo de vida ou historicamente, não é? Regressaremos a períodos de crise muito grandes que houve em outras fases, enfim, da história da Europa e da história do mundo e que provavelmente poderão ter consequências muito imprevisíveis e não tão, enfim, não tão felizes para muitos de nós. Eu acho que estamos neste momento numa zona que é preciso ter um grande coração para resistir, mas é preciso também não cair em grandes ilusões daquilo que são as nossas pequenas capacidades de resistir. Se elas não forem mais vastas, mais profundas e provavelmente de uma revolução maior, serão difíceis de perceber como é que elas vão
permitir que nós continuemos a fazer aquilo que todos amamos de fazer de alguma maneira. Eu acho que estamos num momento, e eu não consigo ver, assim, pelo menos para já, que os artistas estejam a fazer coisas tão novas e tão diferentes daquilo que estavam e tão passíveis de ser, enfim, formas de resistência ou de inovação perante a crise. Isso eu não tenho sentido. Aliás, tenho sentido quase que o inverso, que a forma de criação está, digamos, a ser também ela marcada por uma certa ligeireza, por uma certa necessidade de fazer depressa, de fazer resolver antes que volte a fechar, e por isso também tem afetado de alguma maneira, não digo todas, mas de vez em quando afeta a qualidade das nossas criações, e nem sempre nós conseguimos atingir, enfim, os objetivos e os propósitos que nos propomos ou conseguíamos anteriormente. Acho que isto tem afetado até, de alguma maneira, o bater do nosso coração enquanto estamos a criar, e às vezes cria-nos ansiedades que são difíceis de esconder naquilo que são as nossas criações. A minha próxima pergunta era justamente nesse sentido que você, João Garcia Miguel, falou. Se esse momento que nós vivemos aí, que já é um momento prolongado de 2 anos, o quanto ele está afetando os temas das criações. Nós falamos aqui muito nessa primeira parte da mesa sobre manutenção da estrutura. As estruturas, queira ou não, foram mantidas, estão sobrevivendo. Mas o produto cultural em si foi afetado, isso nós sabemos. Isso está provocando uma mudança dos temas que são tratados, está trazendo uma superficialidade à abordagem criativa? Adriana, só um segundinho. Nós estamos aqui já um pouco no avançado. Eu queria só pedir para a gente poder fazer uma foto do nosso encontro todo, que tem gente saindo. Se todo mundo pudesse abrir a câmera. Desculpa, só uma pausa rápida, Adri. Só para a gente fazer um registro aí, dos nossos convidados e dos participantes. A gente sempre faz um registro, mas para não deixar muito final só. Pessoal, Ronaldo Adriano é lá de Alta Floresta, do Mato Grosso, está numa mesa com a gente na segunda-feira, na mesa de segunda dos Espaços Independentes. Ronaldo, se você estiver por aí. Edson Mendes, Luciane, tudo bom, Ronaldo? Elaine, Maria do Socorro, Alexandre, quem puder abrir a câmera aí para a gente fazer uma foto, um registro rápido. Mais alguém? Isso, Alexandre Daltri, o Edson, Luciane. Luciane, está por aí? Você está entre nós, Luciane? Você está entre nós? Maria do Socorro. Tá, vamos fazer aqui então. Atenção. 1, 2 e... foto. Muito bem, feito. Adri, só te pedir o seguinte, nós estamos 19h10, tá? Então vamos partir em breve para abrir também, né? Só porque a gente tem um tempo aí limite nosso. Obrigado. Tá bem. Então, essa é a última rodada de perguntas minhas, se vocês puderem ser breves. Está afetando, está trazendo uma superficialidade nos temas abordados? Posso começar eu e vou tentar ser o mais breve possível. Eu concordo inteiramente com o que disse o João Garcia. E senti, inclusive nas nossas criações, nas criações da Lendas de Encantar, que sim, que não estão, ou seja, como existem compromissos de termos que estrear X produções, com o receio de não sabermos quanto tempo é que, até quando é que podemos trabalhar, até que venha um novo confinamento. Tem sido, de facto, não sei, estarmos a trabalhar com o receio de que não sabemos se vamos conseguir estrear e então vamos aproveitar. Por outro lado, uma coisa que é péssima para qualquer espetáculo é
Se nós, aqui no Alentejo, já tínhamos muita dificuldade em estar em cena durante vários dias seguidos, porque temos, em Beja existem 26 mil pessoas e o público de teatro não permite que estejamos 2, 3, 4 semanas em cena, neste momento estreamos, não conseguimos colocar os espetáculos nem em sala, porque já existem outros compromissos com outras entidades e então temos que sair, e nem podemos circular porque é muito difícil, porque ainda há municípios a reagendar coisas de 2020. E essa sim tem sido uma experiência. Relativamente aos temas, eu não acho que tenha havido uma grande mudança de temáticas abordadas nas criações. Acho sim é que estamos a fazer um pouco tudo mais em cima do joelho, e que a qualidade das produções, eu penso que foi efetivamente afetada. Ok. Quer falar um pouquinho, Amândio, ou podemos partir para as perguntas do público? Posso falar um bocadinho? Pois, eu falando pessoalmente e da experiência da Almada, a mim isso não me afetou nada. Sinceramente, a pertinência dos nossos espetáculos e das nossas criações são as mesmas, são universais, são antigas, não são afetadas. Podem ser afetadas pelo tempo da pandemia, mas aquilo que é importante para mim como artista é aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero dizer e porque é que eu quero dizer isso. Isso não há problemas. A parte humana, os humanos já sofreram tantas pandemias, coisas principalmente estava eu a dizer, os humanos já sofreram tantas desgraças superiores a esta pandemia do Covid, que não é a pandemia que me vai fazer mudar assim de repente a coisa. Num futuro próximo pode-me fazer mudar alguma coisa. Neste momento não. Em termos de isto em termos de como criador, em termos de programador, também não partilho essa ideia, que vi grandes espetáculos este ano, de grande qualidade, em termos nacionais e internacionais, vi muitos de grande qualidade e por isso também não partilho dessa ideia. Em termos de circulação, este ano Palma de Arame foi um ano super. Só para dar um exemplo, eu tive 3 meses sem vir a casa. 3 meses, nem um fim de semana tive. Por isso, quer dizer, há realidades diferentes, há estruturas diferentes e as realidades são diferentes para todas. Por isso é difícil estar aqui a fazer comparações. Não partilho isso em termos de criação. Tá bem. Bom, a palavra está com o público. Quem vai fazer essa busca aí das perguntas do público? Quem quer perguntar, por favor, pergunte. E se for direto para um dos criadores, podem se habilitar. Vou passar para a Lisa vai começar. Vou fazer só um comentário antes, Adri, só rapidamente o que o João falou. Uhum. João, você tem, acho que toda a razão nesse sentido de que assim a gente acaba, né, se unindo muito na situação de crise. Aqui foi muito parecido na Aldir Blanc, né? Quando foi para fazer a lei, a gente se uniu, enfim, todo mundo se uniu muito. Foi um momento muito bonito aqui no Brasil, né? Isso em 2020. Os artistas foram para a rua, enfim, onde podia ir para a rua, no virtual, se mobilizaram, assinaram cartas, mas aí depois que aprovou a lei, isso tudo desaparece, entendeu? Então, assim, é um pouco essa coisa assim que, né, junta enquanto precisa no momento, mas depois tudo isso se enfraquece muito, né? Então, assim, acho que tem uma semelhança também com, acho que com algo que você falou aí, tá? Eu gostaria só de mencionar o que é o tema da nossa mesa, viu, Adri? Seria importante se vocês pudessem comentar um pouco como é que vocês veem a possibilidade de um intercâmbio, né? Claro que não para já, lógico, né? Não para agora, que a gente está vivendo uma situação difícil ainda da pandemia,
mas para daqui a um tempo, um intercâmbio que a gente possa estabelecer entre Brasil e Portugal, né? De mão dupla, que vocês possam vir para cá, trazer trabalhos para cá, e a gente também levar trabalhos para aí, em especial em relação a essa associação que vocês montaram agora recentemente, né? Quer dizer, se a associação também trata disso, se cuida disso, tal, tá bom? Eu quero saudar só o Leonardo Franco, o Léo, que está aqui do Rio, que vai estar na nossa mesa de segunda-feira. Tudo bem, Léo? Bem-vindo. Vai estar com a gente na segunda-feira falando sobre os espaços independentes, e o Ronaldo Adriano, de Alta Floresta, lá do Mato Grosso, né? Querido amigo, eles têm um festival, João Miguel, de 30 anos lá em Alta Floresta, no Mato Grosso. Depois, se o Ronaldo puder comentar um pouco aí, fala para os portugueses que seria importante. Lisa, passo para você a palavra, que você estava com o braço levantado. Olá, tudo bom? Obrigada, Mari. Boa noite para todos. Eu vou tentar falar breve e curto, porque tem muita gente querendo falar e o tempo é curto. Então, eu sou argentina, moro em São Paulo faz 20 anos. Eu estou representando um pouco a América Latina, que fala espanhol aqui. Então, para falar que a pandemia, no pessoal e no coletivo da gente, dos meus parceiros, artistas, todo mundo, agregou, né? Claro que, como que nós fazemos o que fazemos, sabemos entender que esse momento de dor coletiva afeta a todos, né? Mas agregou. Então, eu fiz parte de um festival recentemente em virtual e presencial em Cali, Colômbia. Quer dizer, é o Aqui Festival em Cali, Colômbia. Na Colômbia tem uma atividade enorme. Acabou que conheci pessoas, amigos novos, e eu descobri uma profissão nova, que é produtora teatral, que eu nunca imaginei que queria fazer. Então, eu estou produzindo 2 artistas argentinos, mestres, formadores de clown, de palhaço, de teatro físico, de comédia física, eu estou trazendo eles para cá. Então, eu só tenho a agradecer essas oportunidades, né? Mas pelo que a Marinha acabou de falar, surgiu a lei, né? Aldir e tal, e depois todo mundo voltou para a sua casa. O que está acontecendo? A gente criou uma rede, né? A partir do festival, é o segundo festival del Teatro del Movimiento, entre Pierrot e Arlequino. Dá para entender, né? Então, esse segundo festival do Teatro do Movimento, entre Pierrot e Arlequino. Foi o segundo, né? O próximo, se o Ômicron deixar, será presencial para todo mundo, em novembro de 22. Então, foi criada uma rede com pessoas de Cuba, México, Peru, Argentina, Brasil, Colômbia. Peter Roberts, um mímico famosérrimo, formador de grandes mimos ao redor do mundo, enfim. Então, só agregou, né? Então, eu só tenho a agradecer. E no coletivo, gerou um monte de possibilidades, entendeu? O Marcelo Katz, que é o meu mestre, meu primeiro... Eu sou artista, todos somos aqui, mas meu mestre de clown, como a gente fala na Argentina, a gente na Argentina fala mais de clown, que é uma linguagem um pouquinho diferente do Brasil. Lisa, desculpa, vai para uma questão assim, fecha, porque esse nosso tempo é muito curto, eles têm horário limite deles. Então, eu quero eles estão 10 horas lá em Portugal. Não, tudo bem. Eu quero saber o seguinte, como que faremos, vocês que já têm o Ômicron em Portugal, ali na Europa, como que a gente se prepara para os festivais que estão chegando, que a gente está programando para março, como que a gente se prepara? Já que vocês têm essa experiência, fale, por favor. Isso, obrigada. Eu vou sugerir o seguinte, a gente já passar para a pergunta do João Pedro, e daí eles respondem todas de uma vez só. Isso. João Pedro, e a próxima pergunta é do Alexandre.
Por favor. Tá? João Pedro, por favor, faça a sua pergunta, porque daí os nossos convidados já respondem todas. Perfeito. Todo mundo me escutando aí? Bom, ótimo. A minha pergunta ela é um pouco diferente da Lisa, e eu vou ser breve. Aqui no Brasil, a gente teve uma produção pela Rede Globo chamada Amor e Sorte, foi feito durante o período da pandemia, ali no final de 2020, que derivou num filme chamado, um curta-metragem, Gilda Lúcia e o Bode, Fernanda Montenegro, Thaís Araújo estavam também, Fernanda Torres, Lázaro Ramos. Então, estavam esses atores, foi produzido na pandemia. E eu senti que houve uma mudança de interpretação. A gente quer muito mais atuar agora, sabe? É como se nós estivéssemos presos numa panela de pressão e a gente quer explodir. A minha pergunta vem justamente nesse sentido. Vocês acham que o mundo pós-pandemia, vacinas, teatros reabrindo, cinemas reabrindo, vai ser uma explosão criativa, uma explosão de talentos, porque estamos reprimidos? Essa é a minha pergunta. Obrigada, João. Alexandre? Está sem som, Alexandre. Desculpa. Como educador, eu queria ver de vocês, a gente criou um novo público. Eu acho que a pandemia, dentro de casa, a gente conseguiu trazer espetáculos para dentro de casa. Pessoas que não conseguiam frequentar grandes espetáculos por questões financeiras, por N motivos de dificuldade de locomoção e tudo isso. Como que vocês veem a inclusão fazendo viés da educação, que é meu mote, como criar novos públicos? Eu acho que hoje o grande desafio fora a união, como já foi dito aí, da classe artística, da gente se unir, mas assim, a gente criar um público consumidor novo. Como levar para a escola, como criar público para a gente, seja de forma virtual, seja de forma presencial, seja de forma gratuita, seja de forma paga. Eu acho que a gente tem um universo muito grande e talvez seja muito bom a gente fazer uma escola de público para todos os setores. Muito bom. Então é isso. Quem começa? Quem se habilita? Antônio, Amândio, João? Posso começar? Posso começar. Começa tu. Então, qual era a primeira? Desculpa lá. Como se preparar para a nova onda da pandemia? Não, eu falei do intercâmbio, festivais. Adri, eu falei do intercâmbio também, Brasil-Portugal. Como a gente pode criar uma rede de intercâmbio? Foi a primeira pergunta. Em termos do intercâmbio, há várias formas de podermos fazer. Através de parcerias interatlânticas, nós, por exemplo, temos uma para 23, como eu já tinha dito, com o Unesp, e queremos fazer mais. Temos já essa tour financiada pelo Estado português para ir ao Brasil, por isso, em 23, estamos abertos para fazer 2 ou 3 meses no Brasil, desde formação a espetáculos, porque já está financiada em termos de viagens e de despesas de alojamento. Por isso, estamos prontos para ir e pode ser feita através de parcerias, como eu já fiz produzimos um festival luso-brasileiro entre o Brasil e Portugal, com um festival que se chamava o Encontro de Mamulengos e Robertos, é o teatro tradicional de bonecos do Brasil com o teatro tradicional de bonecos de Portugal, onde correu o país todo. Vieram 4 ou 5 companhias do Brasil, com mais 6 ou 7 de Portugal. Acho que essa é uma forma, através de parcerias. Outra coisa pode ser através de fazer tours internas no próprio Brasil, criar condições para que quem programa no Brasil, quando leva uma companhia portuguesa,
se cria um circuito de 4 ou 5 espetáculos, para não ser só um espetáculo, e igual recíproco em Portugal. Claro. Por isso é importante, possivelmente será a Descampado. Por exemplo, um grupo vier do Brasil, a Beja, ou João Garcia Miguel, que, como a Descampado, todas as estruturas programam, por exemplo, fazer uma tour em 4 ou 5 das estruturas que compõem a Descampado. Isso é uma forma. Arranjar formas que os espetáculos não se esgotem só numa apresentação ou duas num país, porque as viagens são sempre muito caras, não é? Estamos a falar de viagens intercontinentais e que haja a oportunidade que as companhias que viajam de um lado para o outro façam uma pequena turnê em cada país. Muito bom. Acho que as parcerias será um grande, será um bom mote para que isso aconteça. Perfeito. Obrigado. Segunda pergunta, qual era? Como se preparar para a nova onda da pandemia diante dos festivais e das agendas, né? Exato. Nós, por exemplo, as companhias que têm apoios estatais, normalmente, eu falo por mim, nós começamos a programar muito cedo os anos. Por exemplo, 22 eu já está fechado há muito tempo. Tudo o que é programação em termos de festivais, fecho no mínimo com um ano de antecedência. Por isso é bom, se querem vir em 23, que mandem no início de 22. Sim. O que é programadores? É um conselho que eu dou a quem, não é só para o Brasil, é para todos. Quanto mais antecedência nós tivermos o material, mais capacidade nós temos. Nós devido a termos apoios do Estado, nós temos que programar e fechar as coisas com muito tempo de antecedência. Tá bem. Sobre a questão da explosão de talentos, que é a pergunta do João Pedro, você acha que a pandemia vai trazer, ou no pós-pandemia, vai trazer uma explosão de talentos? Não sei isso. Tenho aqui 2 filhas que ficaram fechadas durante muito tempo, explodiram tachos, explodiram canetas, explodiram pintura. Pode ser, não sei. Até eu ia explodindo talento em casa, fechado. E a pergunta do Alexandre, que é essa questão de novos públicos, né? A eterna luta para a busca de novos públicos. É uma questão pertinente, como é igual àquela que o João disse, né? Ao fim e ao cabo, os novos públicos, em termos de pandemia, foi o online, sim, foi interessante nos primeiros tempos, mas depois tornou-se muito desinteressante e hoje vemos algumas coisas que estão a acontecer online e se falarmos de espetáculos ao vivo, é muito difícil uma pessoa aguentar 1 hora de espetáculos ao vivo. Em termos de oportunidade, para quem nunca tinha visto e ter acesso, acho que foi muito interessante. Para quem está habituado, acho que não é tão interessante. Em termos de educação, em termos de parcerias, eu acho que mesmo com a redução de público, eu aposto realmente na parceria entre públicos novos, começar de novo, desde as escolas, logo começar de pequeninos. É como ter filhos, educar desde novo. Tem a ver, dar acesso à arte. E a arte, sendo elitista ou não, é torná-la aberta a todos e dar acesso o máximo possível a que todos tenham acesso a ela. Seja pintura, escultura, teatro, performance, música, balé. E pode haver ajuda do Estado a isso, que é o que nós fazemos na minha terra, é quase tudo gratuito para as escolas, quase tudo, eu faço tudo gratuito para as escolas, porque já tenho o apoio, entretanto tenho uma grande parceria com o grupo de escolas que gera as escolas todas do Conselho, e aí damos espetáculos desde
desde o ensino básico até à secundária, para que eles depois se tornem público nosso, e isso tornou-se uma realidade ao fim de 15 anos e 16, e acho que a base é essa. Depois o que a pandemia trouxe, realmente pode ter sido essa vontade de ver a partir do online, mas mesmo assim não sei se é por aí. Acredito mais, continuo a acreditar que é no trabalho, no campo, no teatro, no palco, mesmo tendo 50 ou 20, do que ter 200. Se isso é viável às vezes para grandes teatros, isso aí é outra questão. Aí precisamos realmente de uma atenção do Estado Central ou dos próprios municípios para que nos apoiem, porque quem tem salas é muito difícil, não é? Eu só queria completar, Amandio, a sua fala, viu, Adriana? Porque na quinta-feira a gente teve uma mesa sobre formação de espectadores, que teve o pessoal da Argentina, de Buenos Aires, do Chile, né? E o Paulo de Fortaleza. O Chile tem um trabalho belíssimo, depois eu vou passar para vocês os links. Eles têm um livro, um trabalho com o Ministério da Cultura do Chile, que é o fino da bossa, assim, sabe? Depois eu queria que vocês conheçam. A Argentina também, Buenos Aires também, com jovens espectadores, mas o Chile tem um trabalho com formação, gestão de públicos, que é invejável. Tá bom. Antônio e João Garcia, tem alguma coisa a acrescentar a essas perguntas, por favor? Sim, eu tenho uma visão uma perspectiva diferente da do Amandio. Primeiro, eu acho que em relação àquilo que as 4 perguntas, no fundo, do Augusto, eu acho que a questão do intercâmbio, sim, é muito importante, mas ela passa muito por encontros como este que estamos a fazer, por troca de informação e provavelmente por criar, eventualmente, uma associação luso-brasileira ou brasileiro-portuguesa, enfim, uma descampado brasileira, digamos assim, uma descampado daqui, uma descampado daí, ou seja, tem que haver, porque uma das coisas, nós temos que perceber que basicamente o que vai acontecer é que nós vamos começar, não diria de zero, mas quase de uma forma nova. As coisas são as mesmas coisas, mas têm que partir de situações diferentes, porque na verdade as dificuldades serão muito grandes, acho que no futuro. E por isso nós temos que aproveitar esta possibilidade de trocar informações, estar mais próximos, de estarmos, digamos, saber o que é que passa no Chile, o que passa na Argentina, o que passa em Portugal, e trocar muitas informações, porque isso também nos pode fortalecer muitas soluções de intercâmbio. Por exemplo, a minha próxima peça, eu vou trabalhar com o Chico Dias, que é um autor brasileiro, que vocês devem conhecer, sim, aqui, ou seja, convidei o Chico Dias para trabalhar aqui em Portugal, que aproveitei, o próprio Chico Dias está aí com um problema de trabalho, e na verdade, não é, estou, enfim, a ironizar, mas na verdade aproveitei, já é uma coisa que vem de trás, e por isso esta questão do intercâmbio Portugal-Brasil também passa por trazer atores para cá, ou atores para lá, técnicos, enfim, encenadores, e trocar essas questões, porque acho que isso parece mais fácil até de trocar companhias, no fundo, trocando alguns dos nossos protagonistas, isso permite provavelmente depois levar os espetáculos de um lado para o outro. No meu caso, vou trazer o Chico Dias, que vai trabalhar comigo aqui durante 3 meses, vamos fazer uma digressão grande em Portugal, esperemos, que no fundo responda um bocadinho à pergunta da Lisa, porque na verdade não há forma de preparar, a forma de preparar é fazer uma espécie de vai-te embora bicho, vai-te embora vírus, para a gente poder vir para cá, porque só ver o vírus, se o vírus vier mesmo, os aviões param, tudo para, digamos, é impossível, porque na verdade isto há uma dimensão mediática do medo e do pânico e do controle das nossas atividades que ultrapassa a própria racionalidade. Neste momento eu acho que, por exemplo, esta questão agora do Omicron, dizem que o vírus não é tão pernicioso assim, mas de repente fechou-se os países todos da África Austral. Agora levantou-se o embargo, mas durante quase 15 dias, 3 semanas, tiveram fechados os voos todos para lá e para cá. E isso é uma situação incontrolável, não é? Eu acho que há que também fazer um trabalho de pedagogia junto dos nossos mídias, junto das nossas populações e dos políticos também, para que eles não entrem tanto em pânico, porque na verdade o risco sempre fez parte da nossa profissão e da vida em geral, não é? E por isso eu acho que esta questão também de fechar os países e fechar as fronteiras não é solução num mundo cada vez mais aberto e mais global. Mas eu acho que passa muito por pequenos intercâmbios muito fortes,
troca de informação constante, partilha de soluções entre nós todos, acho isso mesmo fundamental e importante, e criação de formas de associação que nos fortaleça e que troque energias entre nós. Há um trabalho junto dos nossos políticos que tem que ser feito constantemente, diariamente. Nós temos que estar ao lado deles, chateá-los, buzinar-lhes nos ouvidos, fazer-lhes cornetas, enfim, pedir, chatear, voltar a uma forma de que há uma intervenção política e social que não pode ser deixada de lado, acho eu. É muito importante vigiá-los, estar próximos, chatear, pedir essas coisas. Pedir apoios, pedir, enfim, soluções também do ponto de vista desta ideia de qual é a posição dos artistas e qual é a posição das artes hoje numa sociedade que nós queremos criativa, inovadora, enfim, diferenciadora, solidária. As artes e os artistas têm muito a dizer sobre isso. E acho que isso é muito importante, passar constantemente essa mensagem. Quanto àquilo que o João Pedro Martins coloca, da explosão, é possível que sim, João, é possível, muito possível que sim, porque em situações anteriores, em pandemias, em situações de crise semelhantes no passado, o que nós sabemos da história é que, a seguir a um período de grande contenção, digamos assim, segue-se quase inevitavelmente uma enormíssima explosão de energia e de soluções e de vontade de fazer coisas. Aliás, é o que tem-se sentido um pouco na Europa. Nós começamos a fazer, só que a seguir vem um travão outra vez, não é? E vem um travão sucessivamente. E estes travões sucessivos também nós não conseguimos perceber o que é que acontece, porque aquilo que o Amândio estava a dizer, quer dizer, ele teve 3 meses fora de casa a trabalhar, é verdade. Eu também tive aí uns momentos de grande intensidade, mas depois para, depois volta outra vez, depois para. E este arrancar e parar é altamente desesperante, é frustrante, é difícil de perceber como é que ele vai acontecer, porque isso também corta essa explosão de talentos, principalmente no que respeita à gente jovem que está a sair das escolas, às pessoas que estão a começar, porque esses têm menos condições de aguentar tanto tempo sem possibilidade de se expressar. E é aí onde está uma verdadeira crise, porque é os jovens, os técnicos, aqueles que têm mais fragilidade e que precisavam de ter constantemente soluções de trabalho, neste momento estão muito afetados. As estruturas maiores, as estruturas mais institucionais, as estruturas com maior capacidade de sustentação durante um período mais longo, estão ainda com muitas dificuldades a aguentar mais tempo. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Eu acredito que sim, que vai haver uma grande explosão. E provavelmente isso vai cruzar meios digitais com meios presenciais, meios analógicos com meios tecnológicos, vai-se inventar muita coisa. Eu acredito que sim. Aquilo que o Alexandre diz sobre os novos públicos, para tentar apanhar todas as respostas e ser o mais breve possível, eu tenho alguma dificuldade com essa tua questão, Alexandre. Porquê? Porque eu sinto que os meios digitais têm um problema associado muito grave, que é a censura. A censura associada aos meios digitais é muito grande. É muito difícil fazer este trabalho com pessoas nuas, com pessoas de transgénero, com pessoas de várias dificuldades. Por exemplo, nós fizemos aqui um trabalho com uma pessoa transgénero e ela sentiu-se altamente exposta quando o trabalho foi colocado em circuitos digitais, porque de alguma maneira sentiu que isso de alguma forma era uma maneira de a ostracizar e de lhe criar uma série de travões sociais. A questão digital parece uma solução para a captação de novos públicos, mas ainda assim ela tem contornos difíceis de perceber, porque ela acaba por tornar muito exposta a algumas das coisas que nós conseguimos fazer naquilo que é a nossa intimidade, aquilo que é a relação com o palco, a relação com o nosso trabalho, de uma forma muito profunda e íntima junto dos espectadores, que quando de repente se coloca numa superfície digital, ela tem imensa dificuldade de abordar alguns dos assuntos, porque eles são altamente mal entendidos, são deturpados, são vistos com uma dimensão crítica que provavelmente, se fosse posto em palco, não seria igual, e por isso eu acho que a questão digital permite, obviamente, atingir um grande número de pessoas, mas não sei se permite falar das coisas com a devida
enraizamento, com a devida propriedade, com a devida profundidade que, por exemplo, a construção de um texto para palco, para circular neste face a face, neste corpo a corpo, tem permitido em outros anos. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é preciso fazer muita pedagogia, muita formação, é preciso estar muito forte, muito capaz de enfrentar todas estas questões. Obviamente isto é uma questão política, é uma questão também de política social e de relação das artes com a sociedade que se vai montar a partir da pandemia, mas tenho alguma dúvida sobre a formação de públicos. Por exemplo, nós estamos a fazer, em termos de companhia, em termos daquilo que é o nosso trabalho, estamos a querer montar um programa de estágios para alunos e gente que possa vir dos PALOP, dos países africanos. Vamos pedir mesmo apoio aqui para trazer alunos para trabalharem connosco aqui na companhia. E nesse sentido temos tido alguma sensibilidade de algumas empresas, de algumas instituições para que isso seja possível. Ou seja, há modelos de trabalho que podem ser interessantes, porque também há alguma abertura, alguma sensibilidade para algumas trocas e intercâmbios, mas eu acho que a questão dos públicos é mais complexa do que só a solução digital, ou seja, aí vamos ter que provavelmente começar outra vez a conquistar dia a dia, passo a passo, mês a mês, os públicos novamente para as nossas salas. Isso tem sido feito, mas cada vez que há um confinamento volta a parar e quando voltamos é mais difícil que a vez anterior. Não vamos parar, não vamos desistir, mas não tem sido fácil. Antônio, quer acrescentar? Só uma nota, até porque pronto, já ultrapassámos o tempo que estava mais ou menos estipulado. Só dizer que o intercâmbio entre Portugal e o Brasil eu acho que pode ser feito também e nós vamos tentar fazê-lo logo que a pandemia o permita, já estava idealizado para 2020 e para 2021, que é termos o Festival das Marias, que é um festival de criação no feminino, com uma programação simultânea, ou seja, a mesma programação quer em Portugal, quer no Brasil. Penso que isso pode ser interessante em termos de intercâmbio dos artistas, pode ser um aliciante para participar no festival em Portugal e pode ser um aliciante para participar no festival no Brasil. Pronto, era apenas esta nota que eu gostava de deixar. Bem. Bom, eu acho que nós temos aí uma missão que foi cumprida, abrimos aí um importante diálogo, nós temos mais algumas perguntas sendo colocadas aqui, na medida do possível nós vamos encaminhar os senadores e depois a rede solta uma resposta para as perguntas que não foram respondidas. Né? Da minha parte, foi uma alegria ter a palavra de vocês e estar aqui com vocês e partilhar aí dessas experiências, que é uma experiência comum, né? Que estamos vivendo, talvez vocês um pouquinho antes de nós brasileiros e outros encenadores aqui da América Latina, mas é uma experiência comum e ouvir os depoimentos é muito importante. Tá? Muito obrigada, Marim, pela oportunidade. Em nome dos convidados, também agradeço. Eu queria agradecer muito, Adriana, a você, ao João, ao Amândio e ao Antônio pela participação. Dizer que, como o João colocou muito bem, acho que esse encontro pode ser um primeiro encontro nosso, né? Para a gente começar um bate-bola, talvez, mais efetivo, aí, até de trabalho, né, João? Mais de arregaçar as mangas e a gente fazer outros encontros aí mais de trabalho mesmo, para criar essa parceria aí, uma associação, talvez, enfim, as ideias que foram colocadas aí por você, pelo Antônio, pelo Armândio, né, que eu acho que tem boas ideias, a Adriana também tem outras, então a gente podia, no ano que vem, logo que entrar, a gente podia retomar esse papo aí, né, e voltar a conversar sobre isso por esse canal, e mais gente, né, o Léo do Rio, enfim, tem mais gente que está aí, o Ronaldo, tem outros, o Chico do Galpão, acho que tem outros aí que também gostariam, talvez, de participar disso, tá? Eu agradeço, lembrando, né, fazendo mais um jabá aqui do nosso encontro, segunda-feira é a mesa sobre espaços independentes, teatros e espaços independentes, o Léo com o Solar de Botafogo no Rio, o Ronaldo lá com o Grupo de Alta Floresta, que tem um festival há mais de 30 anos no Mato Grosso, lá em cima, no Mato Grosso, o Chico do Galpão, eu pelo Teatro Comune, tá?
e a Sônia Daniel pela Argentina, por Córdoba. E na terça-feira, Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo, né, que são duas leis importantíssimas. Vamos participar, vai ser um encontro para discutir as leis mesmo, com o Célio Turino, com secretários aí do Brasil todo, né, gente do Fórum de Secretários. E no último dia 22, a gente faz o arremate com fomento e políticas para o teatro, com secretários de cultura também do Brasil inteiro e alguns produtores, tá bom? Eu agradeço imensamente, João, Amândio, Antônio. Adriana, obrigado pela mediação aí, ótima. E a gente se vê em breve. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Boa noite a todos, sim. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Feliz Natal, gente. Feliz ano. Obrigada, Luciane. Imagina, qualquer coisa precisando é só chamar. Beijinhos. Nós queremos ir a Portugal em breve, viu, João? Visitar vocês também aí. 2023, Marinha. É. Em breve Beijinhos estaremos a juntos. todos. Beijo, tchau, Beijo. gente. Beijo, tchau, tchau. Beijo, abraço. Tchau, tchau.